Bom dia. Olá, oi pessoal, oi, olha quem tá aí, a Elisa. Elisa tá em Guararema, né, Elisa? Você tem que ligar o microfone, Elisa. Deu? Deu. Deu. Agora consegui. Acho que é a primeira vez que eu consigo fazer isso aqui. Não, sempre eu assisto sempre as aulas, né? Mas eu nunca participo porque eu me atrapalho com isso aqui. Se eu botar a mão aqui, aí some tudo. Aí eu fico Sobe tudo. Aperta o botão errado, né, Elisa? aperto o botão errado. Mas eu acompanho. É difícil não Tá, assistir quando não posso. Tá tudo bem, né, Lúcia? tudo. Tá, saudades. Merci, bom É, dia. A Júlia em plena festa. Você foi para a festa hoje, Ju? Não, hoje de madrugada eu não fui, mas fui ontem à noite. Deve estar animado aí. É A animado até Jandira. terça da outra semana. Até na terça da outra semana. Nossa Senhora. Ah, mas é legal, né? É muito bom, porque é assim, uma celebração comunitária maravilhosa É. e muito, muito voluntariado. Tem muita gente trabalhando para tudo e muita comida para todos, e aberto, assim, é Que muito tipo de bonito. comida que é que eles Tem de servem? manhã, assim, de madrugadinha, que tem o ensaio dos cavaleiros, daí é oferecido um café. Tem salgadinhos feitos em casa, de frango, de carne, de milho, mais ou menos quase todos assados. Tem um poucos fritos. E chá e refrigerante. E biscoitos doces e muitos doces. Tem doces de vários tipos. Depois tem a farofada, que daí tem feijão tropeiro, arroz, feijão normal, galinhada, carne, churrasco, farofa, enfim. E isso tem três Galinhada é vezes por dia. típico, né? Galinhada é típico. Caldo de milho, caldo de mandioca com carne, enfim, é muita comida. E depois no campo das cavalhadas tem cada camarote tem as suas comidas para receber os visitantes, porque é a época que todas as pessoas que estão fora e as mesmas que estão aqui se visitam. É como se cada camarote fosse sua casa de celebração. Olha que legal. Vai Isso será engordar, no hein? domingo, segunda e terça que vem, que é o domingo do divino, a festa, tem o sino, tem a missa em latim, enfim, é muita coisa. Nossa, Eu em gravo, plena festa. eu gravo muita coisa. Ai, que legal. Muito bom. Bom, e o Benter está aí também, a Tereza, né? A Magali também está aí. Magali, você mandou uma mensagem dizendo que você tá no Sesc Que Sesc que você está mesmo? Você pode falar? Posso sim. Eu estou no Sesc Ipiranga, toda sexta e todo sábado, às 20 horas, até 30 de. Tem mais 2 semanas, mais 2 finais. O próximo final de semana e o outro. Se você Tá. puder ir, Lúcia, sempre uma honra tê-la na plateia. Todo mundo, obviamente, mas a professora sempre é muito especial. É 8 horas, 20 horas, né? 20 horas. Na sexta tem as duas peças, que são um díptico do autor canadense Daniel MacIvor, que é muito bem visto na dramaturgia mundial, né, que faz textos muito profundos sobre a relação das pessoas, de intimidade delas. Então, na sexta tem duas peças dele, uma em intervalo de 15 minutos e outra, e no sábado tem a que eu participo, e no domingo tem a que eu não participo, mas todas são ótimas. Aqui você participa no sábado, é desse autor também? Também. E fala da relação de mãe e filha, uma relação muito conturbada. Chama comunhão exatamente porque elas estão buscando essa comunhão, essa união, que é muito difícil.
Entre mãe e filha. É, é. E eu faço uma mãe que completamente disfuncional, que foi alcoólatra. Então é muito surpreendente para a plateia, porque a plateia ela quer ver uma mãe assim, margarina, sabe? Aquela Hum. mãe maravilhosa, perfeita, e não, ela não é. Ela- E Mas tenta relacionamento com a filha. depois elas se encontram no final, claro, mas é muito tenso essa busca desse encontro que ela procura depois que ela deixou de beber, essas coisas todas. Mas eu acho interessante colocar esses personagens mais humanizados, não tão idealizados, né? Mas, Muito mas bom. como a vida é. Uhum. Muito legal. É um tema bem É. legal, né, Rê? A E gente estava. transcende também a relação mãe e filho, que na verdade é a nossa dificuldade de enxergar o outro e aceitar o outro como o outro é, né? E o Realmente. autor é canadense, você Ele é falou? canadense. Ele fez muito sucesso no Brasil recentemente com um texto que ficou muitos anos em cartaz chamado In on It. E aí ele ficou muito tempo com esse cara. Dentro, fora. Isso. E mas agora a gente trouxe esses dois, sendo o que eu faço é inédito no Brasil. Ele está estreando pela primeira vez. Eu acho interessante um autor que é homem e fala de fora sobre Uhum. essa questão do feminino, né? Você Muito sabe que legal. eu pensei nisso também. Falei assim, ele Uhum. parece um pouco Chico Buarque de Holanda, que tem É, essa capacidade que, mesmo sendo homem, enxergar a alma feminina e as suas peculiaridades, sabe? Muito É, bacana. eu acho que é raro ver isso, né? E é muito Uhum. bonito quando a gente encontra um homem que tem essa sensibilidade de Uhum. enxergar uma mulher de assim. fora, né? É, é, Observar. é muito Legal. lindo. Obrigada pelo esse espaço, Então, Lúcia. sucesso aí. Uhum. Como a gente Obrigada. fala na vida artística, merda. Isso aí, Isso, merda. Quer merda. explicar por que que a gente deseja merda para as pessoas? Parece que tem uma explicação que surgiu na Inglaterra, porque as pessoas iam para o teatro com as carruagens. E, e, claro, com os cavalos, e os cavalos fazem cocô. Então, quanto mais público, mais cocô. Porque ia chegando carruagem, os cavalos lá ali na sua natureza deles fazendo cocô. Então, aí você olhava para o chão e falou: hoje tem bastante gente, Cocô. tem bastante merda aqui. Essa é Então, boa. então, merda quer dizer que venha bastante público. Então, merda para você. Merda. Obrigada. Tá. Essa é boa. Então, tá, gente. Bom dia. Vamos então para o capítulo 55, né, Regina? Vamos, vou, Hoje a Sandra vai estar ajudando a gente. Jandira está aí. vou compartilhar aqui então. Hã? Pode Tá, compartilhar aqui? pode. A Regina vai compartilhar esse capítulo 55. Você pode ler, Sandra? Posso sim. Daldedim, capítulo 55. Quem possui a virtude em abundância é como um recém-nascido. Insetos não o picam, feras não o atacam e aves de rapina não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas pega com firmeza. Possui a união das essências masculina e feminina, pois sua essência está plena. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco, pois sua harmonia é perfeita. Conhecer a harmonia é constância. Conhecer a constância é iluminação. Não é sábio precipitar-se. Controlar a respiração causa tensão.
Se muita energia é usada, segue-se a exaustão. Isso não é o caminho do Tao. O que é contrário ao Tao não perdura. Muito legal. Obrigada, Sandra. Nada, Lúcia. Então, o capítulo aqui já começa com uma metáfora, né? Dizendo quem possui a virtude e a abundância é como um recém-nascido. Então, essa metáfora do recém-nascido, que é bastante recorrente, né? No Tao Te Ching, e aí tem um aspecto assim interessante que a virtude em abundância que preenche o nosso ser, ele é uma espécie, para mim, de defesa. A gente fala muito em imunidade, em sistema de defesa, né, para doenças, mas tem uma defesa que é muito mais abrangente, que vem não do corpo, do metabolismo do corpo físico, mas vem do corpo de Ti, ou o corpo sutil, que é próximo da origem, porque a gente tem um corpo que fica meio esquecido, mas que é inerente, né, que é a nossa fonte, né, que é o corpo da essência inata que a gente recebeu quando é concebido. Então, esse corpo, quando ele possui as virtudes, e se a gente preserva essas virtudes, e se a gente preserva esse corpo que está mais próximo da origem, que é a nossa origem, a nossa raiz, né? Então, aqui diz, né, que insetos não o picam, cobras não o atacam. Deixa eu trocar de óculos aqui. Não o atacam e as aves de rapina não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas a sua pegada é firme, né? Ele possui as essências masculinas e femininas. Isso, e com isso a sua essência está plena, não é ainda sectus, seccionada, né? Como o sexo. Ele possui os dois. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco, pois sua harmonia é perfeita. Então, ele tem essa metáfora do recém-nascido, em que fala de um aspecto que eu acho muito atual, de como que a gente pode se proteger desses perigos que são, hoje em dia, meio invisíveis, né? E que podem, esses campos energéticos que são meio invisíveis e que podem te atacar, eles não são visíveis, né? Então, é você criar um campo através de, 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 de ter essas virtudes, de estar em contato sempre com esse corpo que é original, né? E que te protege. Te protege como? Emanando um campo energético que também é invisível e que te protege. Por exemplo, esse campo, independente da sua mente, né? Porque ele é holístico, às vezes, na presença de um campo ameaçador, ele escapa pela tangente, né? Então, às vezes, vamos dizer, ele não entra
é esse campo que evita a pessoa de entrar em situações que são de perigo, né? Então, assim, ele tá sempre protegido, né? Você pode colocar o verso, né? Então, então esse campo, ele depende da abundância dessa virtude que tem no recém-nascido, mas não é só no recém-nascido, tem em todas as pessoas. Por exemplo, com a idade, o pensamento chinês fala que a gente volta ao estado de recém-nascido. Uma pessoa que é idosa, ele pode voltar, ele completa o ciclo, né? Ele volta ao estado de recém-nascido porque ele já está na época de retorno, né? Então, nessa época de retorno, ele não precisa, vamos dizer, da sua força física, enfim, de todas essas condições concretas de energia para que ela tenha uma defesa, porque ela volta ao estado de recém-nascido. É que nem o Lao Tzu que escreveu o Tao Te Ching, o próprio nome dele diz isso, porque Lao é ancião, Tzu significa criança. Quer dizer, ele é um ancião criança. Não é só a criança, não é só o recém-nascido, mas a criança com toda a vivência e a experiência de um ancião, né? Então, essa defesa que fala, né, de como que você pode se defender desses perigos invisíveis. Então, conhecer a harmonia e a constância é a iluminação. A constância é quando você preserva esse corpo, né, que você recebeu, que é invisível e que está subjacente a todo o seu corpo físico, né? E ele tem uma constância. Esse corpo que veio, vamos dizer, de um vácuo, vamos dizer, veio e nesse mundo e tomou forma, depois de um tempo, ele vai retornar para onde ele veio, de onde ele veio. Ele vai retornar para esse vácuo cheio de possibilidades. Isso é uma constância, quer dizer, ele vem, ele se desenvolve e ele retorna. Isso é uma constância. Se você quebrar essa constância, é você não ter essa continuidade, vamos dizer, que a gente fala que é o fio de ouro, né? Que você sabe que você veio, você está aqui, mas que você vai retornar. Aí ele aqui tem algumas considerações, bem assim, cotidianas, né? Quer dizer, não deve se precipitar, né? Precipitar é você se adiantar, né, ao seu destino sem saber ainda de qual que é o seu caminho, você se precipita nas coisas. Então, não deve fazer isso. Controlar a respiração causa tensão.
a respiração tem que ser sempre natural, porque ela é o ritmo do coração, né? Então, o coração, ela sabe qual deve ser o ritmo adequado para cada situação. Você controlar a respiração é você querer determinar uma coisa que você não tem condições, porque é muito maior do que aquilo que você pensa, né? Então, durante o dia, por exemplo, você encontra várias situações e o ritmo do seu coração vai se adequar a essas várias situações de forma justa, né? E esse ritmo do coração vai determinar também, nas várias situações, a sua respiração, né? De forma justa também, né? E você querer controlar isso, isso vai te tensionar muito. E também que se muita energia é usada, segue-se a exaustão. É você usar aquela energia precisa, adequada para aquele, para as coisas que você vai ter que fazer, que você vai fazer. Não exagerar, não, vamos dizer, querer mais sempre, né? Esse querer mais, perseguir mais as coisas, ser ambicioso, essas coisas, isso vai te desgastar muito. Porque aí ele fala que isso realmente não é o caminho do Tao. E o que é contrário ao Tao não perdura. Então, é que você desviou do caminho, né? Se você tem tem esses desejos, esse controle, toda essa isso que ele disse aí, né? É melhor ser virtuoso e ter a pureza e a ingenuidade de um recém-nascido, porém sendo já tendo vivido uma grande parte do tempo, né? Então, é isso que eu pensei, porque como eu estou agora quase na reta final, né? Estou com 77 anos, então é gozado, porque muitas coisas que antes você tinha um peso grande para encarar muitas coisas, agora você olha para as coisas e a tendência é de encarar essas coisas de uma forma mais leve, né? Não sei, acho que é por causa da idade mesmo, né? Em que você vai ficando mais. Também a idade e também porque você tem que usar a sua energia de uma forma mais precisa, né? Porque senão você vai. Se você exagerar no uso da energia, se você tentar controlar a respiração, essas coisas, ou se você se meter em confusões, né, você vai passar mal, entende? Porque você não tem mais tanta energia, né? Mas isso é bom, porque aí é como se você ficasse mais infantil, mais criança mesmo, inclusive na dependência, né? Antes você ia para qualquer lugar, né, por conta própria. Agora você fica mais dependente, né? Você precisa sempre ter para ir para um lugar, você precisa ter uma pessoa te acompanhando, porque você pode tropeçar, essas coisas de, né, Rê, de velha. Mas, é, mas tem que encarar isso com leveza, né?
tem que ficar mais tranquila, mais quieta. As pessoas mais jovens, é claro, têm energia para consumir, tem que, tem que fazer as coisas, mas sempre pensando que tem que dosar essa sua energia que é forte, tem que dosar para depois ter essa constância, porque senão pode gastar tudo de uma vez. Então, era isso que eu estava pensando nesse capítulo, né, Rê? Você pode complementar antes da gente abrir para o pessoal? Uhum. Foi muito legal, Lúcia. Gostei muito Ah, que bom. de te ouvir. E essa relação que você fez, né, de estar a virtude, de ser uma proteção, né? Achei isso bem. Faz muito sentido, especial, né? Faz sentido. E de fato, é, o fato da gente estar presente, né? Assim, estar preenchido mesmo com essa virtude, é uma questão de uma presença mesmo, né? Da nossa consciência, assim, presente. Porque se a gente não está presente, isso eu ouvi de uma amiga mestra, né? É como você cria esses espaços que não é daquele vazio do coração, é de não estar presente mesmo no corpo. E esses espaços, eles são portas de entrada do te perverso, né? Então é como você não ocupa o seu corpo, outra coisa vem e ocupa, né? O seu corpo. E da gente estar, né, nessa constância, né, da virtude mesmo. E lembrando que a gente já falou sobre a virtude em outros momentos, né, quando começa o livro da virtude, que não é algo que é igual o Tao, né, não é algo que a gente esforça para ter e para ser, mas é porque ele jorra, né, o tempo todo, igual o Tao tem tudo. Essa virtude, ela jorra, né, constantemente, é jorrada pelo céu. Então é mais uma questão da gente se abrir, né, e estar nesse estado, como fala o Dao do recém-nascido. Então foi bem legal, gostei muito. E o que eu vou fazer aqui, só para complementar, é fazer uma relação com alguns outros capítulos do Dao De Jing, desse capítulo aqui, tá? Vou compartilhar aqui também. E dessa forma que você falou, né, dessa metáfora, né, do recém-nascido. E porque eu estava até explicando estava falando com a Lúcia antes da gente começar, é que chega uma hora que a gente fica assim, eu fiquei refletindo e lendo, né, tentando entender o texto, e às vezes eu vou entrando num lugar que é meio assim teórico, meio confuso, e de como a gente quando vai para esse caminho, acho que tem uma importância, mas depois retornar para a simplicidade mesmo, né? Que isso acho que é o espírito desse texto. Então, quando eu me peguei assim, eu voltei para isso da imagem do recém-nascido. E, e que tem, né? Todo mundo se encanta, né? Com um bebê, um recém-nascido. E o que que encanta, né, na gente? Eu fiquei pensando sobre isso, porque tem uma pureza, assim, é uma coisa tão transparente você olhar para os olhinhos, assim, de um bebê, né? Porque, e ele, quando um bebezinho, ele olha as coisas, ou ele te olha. É um olhar sem um julgamento, né? Um olhar que tá te vendo mesmo, né? Não tem. O bebê ainda, como fala assim, né? Possui essência masculina e feminina. Ele ainda não tem essa diferenciação, né? De um julgamento do que é bom e ruim, masculino e feminino. O que ele tá vendo ali, né? Nesse princípio de vida mesmo é a vida, né? E então tem uma sinceridade, uma espontaneidade. E porque ele tá mais próximo, né, dessa origem. E ele traz em si, né, isso que a gente tem, né, da unidade, a gente sabe que todos nós somos um, mas o bebê, ele traz isso, ele ainda nem se reconhece como algo separado, né? Essa coisa da unidade é uma coisa muito forte ainda, né, no bebê. E, e que ele também, como fala aqui, né, sua essência está plena.
Porque ao longo da vida a gente tem um desgaste natural, né? Por mais que você cultive bem a sua vida, há um desgaste natural da essência, né, do nosso yin. E aquele bebê, não, ele tá pleno, sua essência, ela tá plena, né? E, e também ele não tem acúmulos, né? Igual a gente, assim, já vai acumulando um monte de coisa na cabeça, ou sei lá, de coisas materiais. Aquele serzinho não, tá ali, né? Sem acúmulo. E quando ele fala aqui também do grita até o fim do dia, mas não fica rouco, pois sua harmonia é perfeita. O que eu entendi aqui, Lúcia, não sei se faz sentido aqui, se está correto, mas é porque ele vai expressar, porque realmente, né, esses bebezinhos, eu fico imaginando um bebezinho que ele vai chorando, mas ele não fica rouco, mas é porque não tem uma coisa de forçar, é uma coisa muito espontânea, né? Então sentiu o incômodo, ele vai chorar, depois põe no peito, ele parou. E às vezes a gente adulto fica naquela coisa, né? Fica triste, aí chora, aí fica triste porque tá triste, e fica, né? Ou tá com, sei lá, eu às vezes eu fico assim, eu tô em paz, aí quando eu fico com raiva porque eu tô com raiva e fico acumulando coisa. Não, o bebezinho, ele tem aquilo, então não transborda, né, nas emoções, ele tem aquilo, depois assim, uma coisa de umas experiência mesmo, né, de uma humanidade. Então, fiquei voltando para isso. O que que é esse recém-nascido, esse estado que ele, como cada um também já foi recém-nascido, ou como a nossa conexão mesmo com a origem, né, tá sempre acessível mesmo, um lugar que a gente, mesmo enquanto adulto, compreende, né, e pode acessar. E eu acho super especial também porque o Dao De Jing vai falar sobre aquilo que não pode ser dito com palavras, mas aí ele traz essas imagens, né, como um recém-nascido que a gente tem capacidade de aprender. Então, em relação a isso, tem esse capítulo do 20. Ele fala assim: a multidão eufórica se agita com prazer, como em uma festa na prisão, ou como se subissem as montanhas para festejar na primavera, né? A euforia, né? Um transbordamento. Eu permaneço quieto, sem festejar, como um bebê que ainda não sabe sorrir. Como você falou, né? O Daldejinho vai fazendo referência a esse bebê, né? Não tenho para onde ir. Todos parecem ter em abundância. Eu nada possuo. Todos parecem espertos. Eu, solitário, pareço tolo. Todos têm opinião própria. Eu não tenho opinião. Plácido como a vastidão do mar, fluindo como o vento que sopra sem cessar. A naturalidade, né? Todos parecem úteis. Eu sou tosco e sem utilidade, com um coração inocente, mamo no seio de minha mãe. Acho belíssimo esse trecho, né, desse capítulo 20. E aí depois, esse trecho aqui do insetos não picam, feras não atacam e aves de rapina não agarram. Aí tem esse outro capítulo, do 50, que eu acho que traz essa mensagem também. Fala que aquele que sabe viver pode andar por aí sem medo do rinoceronte ou tigre. Ele não será ferido em batalha, pois nele os rinocerontes não encontram lugar para cravar seus chifres. Os tigres não encontram lugar para usar suas garras, e as armas não encontram lugar para perfurar. Por que isso acontece? Porque nele não há lugar para a morte entrar, porque ele está preenchido com essa vida em abundância, né, com a virtude em abundância, como a Lúcia falou, que nos protege, né? E para mim também traz uma reflexão assim, essa mensagem também da não disputa, né? Ele não entra em disputa e também de não ter uma resistência, né? Porque se alguém vem e quer, né, intencionalmente te ferir, assim, né? Com palavras, tal. Se a gente não disputar, aquilo não vem, né? Não nos alcança. E se também diante de algumas situações que também podem nos machucar, se nos ferir, se a gente não cria uma resistência, não vê aquilo como algo como uma fera, né? Mas como algo de um aprendizado, aquilo também não te fere, né? Então,
refletir sobre isso nesse trecho. Depois, quando ele fala do tem ossos leves e cartilagens macias, mas pega com firmeza, né? Sua pegada tem firmeza. Tem esse capítulo 43 que fala que o mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância, o não ser, penetra onde não há brechas. Por isso o valor da não ação se faz conhecer. Ensinar sem palavras, o valor da não ação, poucos no mundo os compreendem. Então, tem essas mensagens também do Dao De Jing, né? Porque aquilo que é flexível, né? Ele pode resistir. O que é duro, ele se quebra, né? E, e também faz uma referência, uma relação da virtude com a própria água, né? Que a gente também já conversou em outros capítulos. Que a água é a mais suave, que parece ser a mais frágil, é aquela que ela é indestrutível, né? Porque você põe fogo nela, ela evapora, se transforma, ela congela, mas ela volta a ser. A água ela é indestrutível pela sua suavidade mesmo, pela sua fragilidade, né? A questão é assim, tudo isso dessas imagens, né? E é como nas situações a gente trazer isso como uma inspiração mesmo, como ser, né? Como a água diante das situações, né? Eu tenho trazido isso muito para mim, assim, que às vezes eu tento forçar a barra fazendo as coisas, né? E como ser, como fluir sem, como a água, né? Como ter essa suavidade, porque é ela, né? O mais suave sobre o céu é que pode penetrar o mais duro. Bom, conhecer a harmonia é constância. Esse é o trecho ainda de 55, né? O último trecho. Conhecer a constância é iluminação. Não é sábio precipitar-se. Controlar a respiração causa tensão. Se muita energia é usada, segue-se a exaustão. Isso não é o caminho do Tao, que ao contrário ao Tao, não perdura. E acho bem legal também que ele usa essa referência essa imagem, né, essa ideia da respiração, porque a respiração, a gente pode até, né, aumenta a inspiração, segura, tem as técnicas, né? Mas a respiração é algo que é natural, né? A gente também não precisa pensar, ela acontece, né? E como as coisas da sua naturalidade, né? E se a gente tenta controlar aquilo que é natural, primeiro vai ser um desgaste mesmo, né? Isso vai levar à exaustão. A gente tentar controlar aquilo que já corre por si mesmo, né? Então aí, fiz referência, tem acho que esses outros capítulos lá que também vão nesse sentido. O 48 diz: o mundo é governado pela não interferência. Quando há interferência, não se é capaz de governar o mundo. E o 29 fala: desejar controlar o mundo e agir intencionalmente para isso é certo que não se pode conseguir. A miríade de coisas abaixo do céu, em sua dimensão sagrada, não se pode manipular. Aquele que age assim fracassará. Aquele que quer se apoderar, perderá. Pois na miríade de coisas, há o que vai adiante e o que segue atrás. Há o que exala para aquecer e o que sopra para esfriar. Há o criativo e o receptivo. Há o sereno e o agressivo. Por isso, o ser humano santo evita o excesso, a ambição e o desejo de realização pessoal. Então é isso, né? Então, na miríade de coisas tem, né, o yin yang, como você falou também dessa constância, né? Que uma algo se transforma no outro, né? Como a gente segue esse fluxo, né? E há coisas que a gente decide, né? Mas a maioria das a gente não tem controle mesmo, né? Entrar nesse fluxo. E no meu dia a dia, sim, eu tenho, por exemplo, a questão do meu filho, né? O Jefferson. Como na educação dele, assim, porque a educação não é. Às vezes eu tento controlar, né? Muitas vezes, fico tentando controlar. E é um desgaste mesmo. E como a gente faz, né? Até conversei com a Thelma ontem.
esse tempo de observar mesmo, né, a natureza do que é, né, do que ele é, e ser sempre esse observar e apoiar, nutrir a vida, né, ser esse solo, assim, e que vai ser diferente de mim, né, e que é da natureza dele que talvez nem ele ainda sabe, né, a gente não sabe o que vem a ser, né, então, um lugar de observar, mas acho que diante de tudo mesmo. Mas eu sei na minha pele mesmo que esse lugar do controle é extremamente exaustivo, né? Exaustivo tentar controlar porque não tem controle. Aí saber disso não é exatamente. É um alívio mesmo, né? Às vezes pode ser, meu Deus, não tem controle nenhum, não, mas é um alívio, que bom, né? Que a gente não tem controle. E aí, por fim, coloquei esse capítulo 28 na íntegra, porque eu acho que ele conversa muito com esse capítulo 55. Ó, deixa eu ver se tá inteirinho aqui. Diminuir. Peraí, tá inteirinho aqui, ó. Aí. Saiba em ti a potência, resguarda em ti a suavidade. Seja uma nascente abaixo do céu. Ser nascente abaixo do céu é ficar unido à virtude constante, é retornar ao estado de recém-nascido. Veja em ti a luz, sinta em ti o escuro. Seja um modelo abaixo do céu. Ser modelo abaixo do céu é ficar unido à virtude constante, é retornar ao estado de vazio. Conheça em ti a glória, conserve em ti a humildade, seja um vale abaixo do céu. Ser um vale abaixo do céu é ser pleno de virtude constante, é retornar à simplicidade da madeira bruta. A madeira bruta esculpida serve de utensílio. As pessoas fazem uso dos utensílios para realizar obras. O sábio é a madeira bruta, que, sem ser esculpida, realiza grande obra. É. É que essa madeira bruta, bom, enfim, né? Tem essas outras imagens também, como do recém-nascido, né? A madeira bruta, ela pode ser, né? Se você pega uma madeira bruta e esculpe não sei, num jarro, ele vai ser um jarro, né? Agora, essa madeira bruta, ela pode ser tudo, né? Esse potencial, como um recém-nascido mesmo, que ainda não foi formatado, né? Aí, bom, daí é isso. Eu vou, para finalizar, vou ler de novo o capítulo 55, tá, Lúcia? Hum, Então, quem possui a virtude em abundância é como um recém-nascido. Insetos não o picam, feras não o atacam e aves de rapina não o agarram. Tem ossos leves e cartilagens macias, mas pega com firmeza. Possui a união das essências masculina e feminina, pois sua essência está plena. Grita até o fim do dia, mas não fica rouco, pois sua harmonia é perfeita. Conhecer a harmonia é constância. Conhecer a constância é iluminação. Não é sábio precipitar-se. Controlar a respiração causa tensão. Se muita energia é usada, segue-se a exaustão. Isso não é o caminho do Tao. O que é contrário ao Tao não perdura. Legal esse capítulo, o 48, né, Lúcia? Não achou? uhum, muito bom. Eu achei muito rico essa pesquisa que você faz trazendo os outros capítulos, né, para ilustrar esse. Isso dá uma inteireza. Que Legal. bom, né, Fê? É. A gente conversou ontem à noite, você passou a madrugada pesquisando, então. Não, é o que eu faço. Na verdade, então acho que isso é uma coisa também que eu acho que eu queria falar. Porque eu não faço isso, não. O que eu faço é de manhã. Que a gente conversou ontem à Uhum. noite, né? E aí eu fiquei nessa coisa mesmo, mas de manhãzinha. Então acho que isso que bom que você falou. Porque essa história do recém-nascido, quer dizer, recém-nascido, né? Você falou, você tá com 70 e quantos anos agora? Seten-
77. 37. Então aí tem, eu tô com 44, né? Então tem esse recém-nascido que tá lá, né? Mas tem uma coisa, uma energia do princípio, né? Sabe essa coisa do comecinho, assim, que ele também se repete em outros momentos da vida, né? Então, por exemplo, de manhãzinha, eu gosto de quando você acabou de, né, dormir, aí você acordou, mas ainda antes de despertar, sabe, de abrir os olhos e começar. Tem uma coisa, essa semente também, né? Porque tem um dia, ainda não tinha acontecido nada, ainda estava um silêncio, ainda tem todo aquele potencial, sabe? Você também está revigorada, né? Porque você descansou. Então a mente também fica mais clara. Então, nesse momento, o que eu fiz foi isso. Daí, tipo, dentro daquela. Tava um monte de coisa, né? Nessas elucubrações, assim e tal. Mas de manhã, não. O que que é a essência, sabe? Então, eu peço esse contato, assim, com essa essência do que é esse capítulo. E então foi isso. Mas eu acho que em outros momentos também tem isso. Por exemplo, no começo do ano também a gente tem um frescor, né? Igual um bebê mesmo, de olhar para a vida e todo esse potencial, né? Ou nesse momento agora mesmo, né? Sabe? É acessível. Ou quando você faz esse convite, né? De uma preparação da prática, a postura de preparação do vazio, também, né? Vai vir uma prática, tem todo um potencial, né? Tem um frescor, assim, para aquilo que vem. Então, é acessível, né? O que a gente está falando da origem, o que está falando desse estado do recém-nascido, o do Tao, é algo que está na origem, mas que essa origem que está na gente, né? Que a gente carrega e que está aqui, né? O tempo todo acessível, né? Um Ai, que renascer. legal. Hum. Ai, Então, não que fica bom. resquentando, não. É que daí de manhã vem, acho que esse frescor aí. Porque, porque foi bastante completo essa relação que você fez com os outros capítulos. Isso dá uma inteireza, né, Rê, ao Tao Te Ching nesse aspecto, né? E muito bom. Mais alguma coisa, Rê? Não. Você acha que a gente pode, então, abrir para o pessoal? Vamos, Podemos, né? sim. Então tá, pessoal. Vamos ver se vocês têm contribuições para fazer. Como é que esse capítulo caiu para você, para a sua vida? O que que você pensou? E tem o chat também, né? Que a Sandra está de olho no chat para ver também se as Sim. pessoas escreveram alguma coisa, né? No chat não tem Ah, nada. Ah, mas a gente. Jandira, tudo bem, Jandira? Tudo bem, gente? Bom dia. Então, eu estava pensando, porque quando a gente vai ouvindo, a gente vai fazendo conexões, né? Dentro da gente. Aí você ouve um, ouve outro e tal. Então, eu fiquei. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fiquei pensando quando a Regina fala que ela faz assim e depois faz assim, que ela começa pensando um monte de coisas e que depois, não, vamos para a essência, né, pro essencial. Então, eu, assim, geralmente eu tendo para isso, sabe? Para achar o ponto, né, que vai Simplificar. que vai simplificar. Na verdade, como a acupuntura, você achar o ponto que vai desobstruir. Então, o melhor é que Só você ache um ponto, né? Então, o que eu tentei é depois, né, de ampliar, né, que a Regina traz é uma imagem de mar, né, de ampliação. Aí eu falei, e vou trazer
uma coisa de laguinho, assim, que eu consegui fazer com esse capítulo, baseado nas palavras recém-nascido, presença e justeza. O recém-nascido, porque o recém-nascido é aquele que traz muito aflorados os princípios do céu, do céu anterior, né, do inato. Mas acontece que ele já nasceu, ele está aqui, então ele tem que estar já no mundo adquirido. E se a gente conseguir fazer perdurar as leis que a gente traz quando é recém-nascido, pela vida da gente afora, que tem a ver muito, ou seja, essa presença que eu entendo, a minha percepção da presença que a Regina estava falando, é uma presença que traz as leis do céu. Você está presente, você tá com aquilo que é essencial e que te leva para uma justeza, que é aquele negócio de não precipitar-se, não sei o que e tal. Então, se você mantém a respiração, vamos dizer, do céu, né, das leis do céu, você consegue caminhar na vida economicamente, que é essa justeza, né? Mas que também eu acho que acolhe os opostos, quando naquela coisa do que fala do ossos leves e cartilagens macias, mas que tem a pega firme, né? Então, assim, não foi tão curtinho que eu falei, então, mas é mais ou menos isso, essa imagem né, do ponto, assim. Nossa, que legal, Jandira. Gostei. E gostei também dessa imagem. Você, como médica, você encontra um mar de meridianos e de pontos, e você tem que pegar aquele ponto, né? Que é um trabalho de síntese, né? Como a É, Regina fez também, uma é. síntese em torno daquele, daquele ponto, né, Regina? Você que é acupunturista também, Sim, mas eu adorei aí, Jandira. Muito boas essas imagens aí. É que é difícil, porque às vezes na cabeça a gente tá simples, mas é que as palavras, né? É igual dar o dedinho, né? Tem esses 81 capítulos, por mais que seja enxuto, é para falar de uma coisa muito, né? É que não tem palavras, né? Por isso que não tá para expressar por palavras. Mas essa aqui é bem legal. mas vocês conseguiram. Então, vamos ver a Dirce. Oi, Dirce, tudo bem? Cadê ela? Oi, Lúcia, tudo bom? Tudo. Bom, eu acho que esses momentos que de vez em quando eu tenho participado aqui, ele mostra, para mim, ele procura me colocar se eu estou no caminho certo, sabe? Então, os capítulos de hoje, eles me mostraram uma coisa que aconteceu na minha semana. No meu trabalho, houve uma mudança de funções lá entre os colegas e eu não fui convidada para participar do processo seletivo, sabe? Eu fiquei tranquila, assim, tá, não fui convidada, continuo na minha função, mas depois só fiquei pensando, mas por que que eu não fui convidada, né? Aí eu questionei a gestão, eu perguntei, daí ela comentou que achava que eu não tinha o perfil para o cargo que eles queriam. Mas eu sinto que eu tenho. Mas eles achavam que não. Tá. Daí eu falei assim, tá, mas eu queria saber de você se eu posso me candidatar. Não, você pode se candidatar. Se você precisar de ajuda para redigir o texto lá, onde você explica as tuas qualidades, enfim, eu posso te ajudar. Eu falei assim, ah, legal. Mas se você não passar, não fique triste. Eu falei assim, ah, ok. Eu fiquei pensando depois, poxa, mas eu não fui convidada, né? Eu queria ter sido convidada para participar do processo seletivo.
Esse era o meu desejo, mas eu não fui convidada, então eu não vou. Sabe, não vou me inscrever, não vou participar, porque este não é o que está se mostrando na minha vida, né? Caso elas poderiam não ter me promovido direto. Assim, ó, Dirce, a partir de hoje você vai ter uma nova função, um novo salário. Ok. A outra realidade, ela disse assim, ó, Dirce, apesar da gente não te promover agora, você pode fazer o processo seletivo. Mas elas não me convidaram. Então eu não vou. Eu acho que tá correto, não é, Lúcia? De acordo com o que a gente acabou de discutir agora, eu acho que foi uma postura correta de minha parte, não foi? É uma coisa bem assim, natural que aconteceu, né? Eu imagino que você deve ter sentido. ah, você deve ter ficado chateada, né, Dirce? Né? Bem pouco, na E, verdade, mas eu me questionei do que fiquei triste ou chateada, sabe? Mais um questionamento interno, assim, poxa, mas por que não eu? Mas não cheguei a ficar triste ou chateada, assim, sabe? é natural você ficar chateada por não ter te convidado, né? Uhum, Foi mais, não sei, pelo que você falou, era mais importante o convite do que a posição mesmo, uhum, não é? Porque, tipo, uma consideração, né? uhum, Mas se você soube relevar isso, ótimo, parabéns, né? Porque o Tao Te Ching sempre fala, né? Não é de fora que o que o outro pensa de você que você é, né? Não é isso, Regina? O que que você acha? Eu, eu quando trabalhava também passava por isso, né, Rê? Eu tô, tô refletindo aqui. Não sei, parece que você tomou essa decisão de se isso te acalmou, acalmou seu coração. Eu acho que é por aí, sim. O coração da gente uhum, não engana, né? Porque não sei dizer mesmo se é o caminho, né, da decisão certa ou não. Mas eu acho que é aquilo que acalma seu coração mesmo, né? Que tá coerente, né? Com seu coração. Abrir mão, né? É, não Mas resistir. segue teu coração, Dirce, tá? É, me tranquiliza, porque eu participar do processo seletivo é desgastante, como diz o texto, né? Forçar uma situação para a qual eu não fui, e para um caminho que Chamada, não se abriu naturalmente para mim, entendeu? tá certo. Tem Isso. razão, Dirce. Acho que você tem toda a razão. Tá bom, É. En- parabéns. Então, daí quando a gente participa desses momentos com vocês, a gente diz assim, opa, eu acho que tá ok, tô no caminho, não me É, desviei tanto, isso é e aí a mais gente vai indo. importante. Obrigada, Lúcia. Obrigado, você. Miriam, tudo bem, Miriam? E aí? E aí, nossa, eu ia falar do que eu. Você- É, de tudo que foi dito, né? Mas aí a Dirce falando aqui, o coração começou a bater mais forte, que eu não queria lembrar, mas é o que eu tô passando, essa coisa do. Que ela falou assim: eu não senti nada, tá tudo bem, então, não sei o quê. Mas assim, a minha vida toda foi meio que assim, né? Eu achava que era natural, então é tudo bem eu aceitar ou não aceitar. Mas tá vindo aqui essa coisa do luto, né? Que foi só um instante. De todos os lutos, na verdade, que me pegou com o fim da Rádio Eldorado, do silenciar dessa rádio, que foi agora, dia 14, quinta-feira.
E aí fiquei me questionando, né? Porque assim, a Rádio Eldorado acho que entrou sorrateiro. Eu sempre ouvia, mas com o encerramento dela parece que foi tão triste, sabe? E aí, vasculhando em mim, é o luto de eu deixar de ser eu, por vários anos, que essa criança se silenciou, achando que não sentia raiva, não sentia nada. E ultimamente está vindo à tona tudo isso, que eu não sabia que eu guardei. E de todos os lutos também, que eu não senti do meu pai, que a vida seguiu, não senti aquele vazio, né? Mas revendo tudo isso, em várias questões que foram aparecendo, eu vi esse amor do meu pai no amor do serviço, né? A linguagem do amor do serviço. Ela sempre presente ali. Não que eu falei assim, não sentisse falta, né, da presença dele e tal. Hum. Mas eu não sentia a emoção, né, eu digo, a emoção que está vindo tudo agora. E está sendo duro sentir isso. Muito duro. Mas, Miriam, isso é duro mesmo, sabe? Mas é ótimo por outro lado, viu, Miriam? Porque eu acho que o tal dedinho fala aquele que morre antes de morrer tem uma possibilidade enorme, né? Então, você que está vendo tudo isso, isso quer dizer que nessa vida você está tendo a oportunidade de morrer e renascer. E eu tenho que agradecer mesmo. Eu tô achando que De talvez a novo. Lúcia tenha caído. Travou, Lúcia. Não sei se você tá aí ouvindo. Eu acho que ela travou mesmo. Travou, caiu. Alô. Bom, E esperar a Lúcia voltar, mas eu queria ainda acrescentar o que veio antes, né, da conversa do Dal hoje, que a Lúcia vai voltar. mas pode concluir. Pode? Pode concluir. Da fala toda, né, sobre o Dal, que você trouxe também, Regina. Me veio muito aquele filme, né, O Filho de Mil Homens, como protagonista de 40 anos, ele preservou essa criança dele, né? É. E a criança que ele adotou 10 anos, lá 10, né? Eu sei lá quanto ele já absorveu essas crenças limitantes, né? E ele foi conseguindo resgatar isso desse menino, né? Isso que me veio. Então a gente tem condições, né, de continuar com essa criança, né? Sim. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Miriam. Eu acho- Regina, Oi, eu senti uma vontade de cantar um trecho de uma música para ela enquanto a gente espera a Lúcia. Você acha possível? acho bom. Cadê Eu você? te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade.
Ouço tuas necessidades, vejo a tua beleza, sinto os teus sentimentos. Nossa sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Comunguemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigada, Júlia. Obrigada a vocês. Às vezes Obrigada, Júlia. não é isso, não tem muito o que expressar, né? Mas desse jeito diz muito. Obrigada. Obrigada. Rosane, vou abrir aqui para você, tá? Tá com a mãozinha levantada? Você quer falar ainda, Oi, Rosane? Isso. tô. Eu tô tentando abrir a câmera. Aí fechei. Bom dia. Bom dia. Então, nossa, estou emocionada agora com a Miriam. Eu queria falar com a Dirce e me solidarizar com a Miriam pela coragem, né? De se abrir, se colocar. Eu acho que isso é um reconhecimento e um respeito muito bonito. E o que me bateu aqui com a Dirce foi o reconhecimento. A gente quer sempre o reconhecimento de fora. E aí ela foi, né, no primeiro momento, né, disso, você foi lá e foi falar com a sua diretora e ela te deu, né, a oportunidade, mas você depois que tomou essa atitude, você se reconheceu. Você, né, o reconhecimento tem que vir de dentro, né? E aí você se sentiu acolhida por você. E aí não foi mais necessário. Então eu acho que é sempre isso, né? O que está fora é o que está dentro. Você sentiu e de repente quando você tomou a atitude, você não, peraí. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que por que eu vou me colocar à prova, eu sei que eu sou capaz e isso te deu uma paz, né? Que você se olhou e viu e se reconheceu. Muito bacana. Peraí. Ah, obrigada, Rosane. Obrigada, Rosane. Aí tem aqui. Pode continuar. A Lúcia tá aí, Lúcia? Estou no celular, mas pode continuar. Rê, Tem, um, toma, né? Tem toma a direção. iPhone de Miriam e Maria e da Maria. Quem quiser falar Tá. aqui, pode abrir o microfone. A Maria Zupiroli. Deixa eu pôr aqui. Pode falar, Maria. Então, eu só queria falar que eu também fiquei muito tocada com a história da Dirce e da Miriam. E amei a música, nossa, da Júlia. E assim, e de tudo que eu ouvi hoje, das duas, o que eu queria dizer é sobre a exaustão, né? Que elas fizeram muito bem, principalmente a Dirce, né, dela não seguir em frente com o processo, porque aquilo já se tornaria uma exaustão, é um excesso, né? Eu não sei, eu entendi a exaustão como um excesso. Então, ela se recolher, né, a história do bebê e olhar aquilo como se fosse normal, voltar à sua essência. É isso, muito obrigada. Legal. Obrigada, Boa Maria. análise, né? É. E Nossa, tem mas aos mais alguém? domingos com vocês é muito bom, gente. Nossa, eu aprendi muito. Eu também peguei um item na minha vida particular que me ajudou muito. É você não ficar indo atrás, né? O confronto, que não é bom para ninguém. Sim, sim, é o que diz o. Muito bom.
Maria? O bebê não confronta com ninguém, ele só olha aquilo que você falou. Ele olha e tem a pureza do olhar, ele vê, ele enxerga. Muito bom. Sim, Muito obrigada, gratidão. obrigada a você. E aí, Rê, mais alguém? Olá, ninguém mais está com a mãozinha levantada. Eu E tô. achei... Ah, aqui é a Miriam. Ai, a Eu- Miriam, você. Eu achei que fosse a outra Miriam. Agora aqui, Miriam. Tá, Ah, Mirinha. Oi, sim. Miriam. Bom dia a todos. É, eu estou refletindo aqui uma coisa assim que é tão difícil, né? Esse, esse limiar e esse entendimento entre ação e não ação, né? Que a gente está num mundo real, assim, e hoje muito mais, né? Assim, com tantos desafios, com tantas ameaças ou intrusões, e esse espaço onde a gente entende que é hora de não agir e é hora de agir, né? Porque eu essa noite também compartilhando, eu acho muito, né, legal esse espaço de poder compartilhar quando a gente tem dúvidas. Eu também perdi sono essa noite e fiquei muito tempo acordada com uma situação que um vizinho grande, muito grande, está mexendo nas águas, fazendo um açude, e isso trouxe muita lama para a cachoeira d'água que a gente tem, para a água que a gente lava os cafés. Isso aconteceu essa semana e eu fiquei muito à noite pensando assim, como agir, né, em relação a isso? E eu vou fazer uma denúncia, eu vou entender, eu vou tentar falar com a pessoa, sabendo que assim, os motivos econômicos eles são muito fortes, né? Provavelmente que você não vai ser ouvida, porque vai falar, não, isso eu preciso para o meu negócio, alguma coisa assim, né? Então, esse espaço entre a gente ter uma ação, né? Que às vezes requer da gente uma energia mesmo de que às vezes a gente não tem por um monte de razões, mulheres também, né? Assim, de reagir e de, né? De ir atrás disso e resolver. E esse espaço onde, né, primeiro tentar entender, mas ver que uma coisa grave está acontecendo. Então, eu acho que esse lugar, né, entre você, na sua vida, né, na sua caminhada, entre você parar, observar, ficar, ou afastar, ou abrir mão, ou não abrir mão, né, é um lugar tão difícil às vezes, assim. Então, e todas as vezes que a gente, né, vai para uma reflexão mais profunda, assim, tem esse espaço, né, que a gente, aquele meio dessa pureza, da não ação, de não ser ferido, mas, né, como sustentar isso, né, com tantas agressões que estão ao nosso redor, né? Então, era isso a minha reflexão, assim, que eu ainda acordei com essa questão que vai me acompanhar aqui por um bom tempo, eu sei. Ei, Mirinha. Ah, então, eu acho que não é do nosso feitio ir para cima, essas coisas, né? Mas às vezes é preciso. Eu enfrentei um negócio desse, porque não é do meu feitio também ir para cima e, e assim confrontar, mas quando meu irmão faleceu, o sócio dele começou a querer me azucrinar muito, né? Então eu tive que deixar de ser o que eu me tornei uma pessoa bem agressiva. Aí contratei advogado, fui em cima, mas sabendo que a gente não é assim. Então, porque senão cai no luto que a Miriam estava falando, né? Ah, porque está te prejudicando, né, Mirinha? Acho que que se ele está querendo te prejudicar, você pode prejudicar, assim, você ir com o dobro, quer dizer, ser mais louco que ele aí.
Não sei, essa é a minha opinião. Desculpa, eu não gosto de dar opinião, mas é que eu enfrentei um negócio assim também, né, Regina? Você que mora também na roça, né? A Mirinha está sofrendo com um negócio desse, né? Eu acho que eu entendo também desse sofrimento, Miriam. Porque quando fala, é que é um limite, assim, também, né? Que a gente está sempre negociando com isso. Porque quando o Daldegem fala do não agir, né? Da ação, não é não fazer nada, né? É como a gente agir sem intenção, né? Agir sem agir, né? Então, não é uma coisa pessoal, você não está indo lá e contra o cara, tipo, você está indo a favor da água, né, da natureza, daquilo que você acha que é justo e correto, né? Então, o que tá. E tem um limite também o que a gente consegue fazer, né? E a gente está sempre negociando disso, o que eu preciso fazer, o que não está sob é, ao meu alcance, no meu controle e também discernimento, né? O que eu posso, o que eu não posso, né? E o nosso coração sabe. Acho que é um pouco do dilema da Dirce também, né? Será que ela podia ter ido, ela podia não ter ido, mas o coração dela vai decidir isso, né? Mas como a gente faz isso e sem intenção, né? Sem outras intenções, assim. É, Eu estou entendendo assim, não ir para o lado pessoal, né? Não é uma questão pessoal, Não mas é é. uma é, questão que está acima da gente, né? É. é, Então, Porque daí dentro desse não, propósito você vai encontrar outras forças, né? Outras pessoas, outros elementos que estão a favor, é sempre a favor da vida, né? Que a gente está indo. sim, E não é exatamente contra uma pessoa. Eu prefiro seguir nesse caminho, assim, porque senão fica muito difícil. Se for, não, é contra o tal, o cara que fez isso, não, a gente está indo a favor, sabe? A favor da vida, né? São os pés de café, é a favor da água, sabe? E o que está no seu alcance de fazer que não te leve para esse lugar da exaustão, né? é, vai com tudo, né? No sim. meu caso também não era pessoal, era porque, né, eu estava querendo é, prejudicar minha família, né? Às vezes a gente tem que, né? Então, eu torço por você, tá, Mirinha? Tá bom, obrigada, Lúcia. Eu agradeço aqui. A Procurar o caminho para tratar disso, o melhor caminho, né? É, Júlia, você está com a mão levantada, né, Júlia? Estou sim, porque estou vivendo o mesmo que ela, e numa situação de há muitos anos. E eu cheguei a vários. Eu vivo num sítio em Pirinópolis, vivia tranquilamente, e o plano diretor começou a ter mudado para a construção de um dos maiores condomínios do estado de Goiás, exatamente vizinho a mim, com um grupo econômico muito forte e que, quando fez o projeto de licenciamento ambiental, fingiu que não existe um córrego que está dentro de casa e que está a 3 metros da cerca com eles. Então, eu sofri muito com isso, vi que nunca eu conseguiria lutar, porque não teria forças para lutar com um poder totalmente corrupto, tanto do próprio grupo econômico, quanto de todas as forças legais que estão legitimando esse condomínio, até mudando o plano diretor, dando aval. Aí eu fiquei, aqui chama-se canto guardiã. Eu tinha uma pretensão bem ridícula de achar que eu poderia ser a guardiã deste lugar, mas não é verdade. Nesse processo, que já dura uns 7 anos, eu percebi que eu posso ser irmã. Então, quando eu percebi que eu não tinha forças, eu meditei e me comuniquei com as raízes das árvores, especialmente um pai-jatobá, que é uma árvore muito próxima de casa, de uns 400 a 500 anos. Então, percebi que ela estava sobre mim e por baixo de mim. Me entreguei a essa comunicação e pedi que eles me elucidassem como eu poderia ser uma irmã com a mesma ignorância em relação a estas forças que eles estavam usando e que eu não poderia lutar nas mesmas armas.
Naquela manhã eu acordei percebendo que o meu papel aqui é de mostrar o valor de tudo isso, do córrego, das lavras do garimpo, das questões históricas que ainda estão aqui. Fui ao IFAM, ao Instituto Patrimônio Histórico, pedi para que fosse registrado o sítio arqueológico, o sítio de interesse histórico, e isso aconteceu. E também me comuniquei com o córrego, com as águas. E com o brejo, ninguém dá importância ao brejo. Aqui tem um brejo muito grande. Ele é o protetor do córrego na segunda fase do córrego, que seca antes dele, durante a fase da seca, que começa agora e vai até outubro, novembro, e depois dele, durante a seca, ele não seca. Ele que tem as novas nascentes, ele que protege as continuidades desse córrego. E daí eu conversei com as águas, porque ele era a minha grande preocupação. E escutei que ele pode, talvez, sofrer alguma aparente supressão, mas ele encontra, a água encontra novos caminhos. Nunca ela vai ser estancada. Aí eu pude me confortar e, claro, eu tenho um advogado que faz todo esse diálogo com essa vizinhança e, claro, que eu cedi a muitas coisas. E espero continuar mais um tempo calma aqui, mas sei que essa calmaria acabou. Enfim, eu só queria trazer esse meu depoimento para Uhum. que tivesse mais dados a respeito de várias atitudes que a gente pode tomar. Mas a Mirinha tem uma fazenda de café Eu que vai sei. ser totalmente prejudicada com esse negócio aí. Ela não pode deixar que o cafezal dela, né, Não, eu Mirinha? entendo. Eu quero dizer que tem mais luzes que vêm, às vezes, coisas que a gente não está Ela vendo tem que. ainda. Não, aí ela vai destruir toda. Mas obrigada, viu, Júlia? Obrigada. Tinha Obrigada. mais uma pessoa com a mãozinha levantada? Tem? Parece que abaixou a mãozinha. Não sei se era É. Elizabeth ou Elisete. Elizabeth. Hã? Elizabeth? Pronto. Oi, sou eu. Bom dia a Beth. todos, tudo bem? Ei, tudo bem, Beth? Então, eu estava pensando também, eu acho que se a pessoa também não for lutar por uma coisa que ela acha que é justa, eu acho que deixa de ser, acaba sendo uma omissão também, né? Porque é uma É, coisa que ela luta por uma coisa que seja justa, tanto para ela como para a natureza, né? é, Então, eu acho que é ela isso, Beth. Tem tem que que ir lutar, com. sim. É, é Ela tem isso. que, ela não pode omitir também, né? Porque é prejudicial para ela e para a própria natureza, né? É. Pelo menos tentar, né? Fez a parte dela. Por falar nisso, a Mirinha tem um café, né, Mirinha? Você está vendendo esse café? É um café maravilhoso que ela produz e que eu compro, né? Mas tudo bem, É, a gente vende vamos pelo torcer por site, ela. depois eu ponho no chat aqui o Coloca no site. grupo, Você no E põe grupo. no também, chat se o seu alguém café? quiser, sim, e se alguém quiser pedir também pelo WhatsApp, a gente envia. É muito bom Então, mesmo. E amanhã vamos começar a colher a nova safra. Que legal. a Mirinha é provadora de café, sabia? Ela prova café para saber da qualidade, né? Então, é Bom, isso. Tá bom, então. Então, tem mais alguma coisa no chat ou no. Regina? Não, o Benter colocou que é, acho que naquele contexto, né, que é agir e não reagir, é proteção. Pessoal Isso. agradecendo. Acho que é isso aí, Lúcia. Tá bom. Tá bom, então, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada, Júlia, pela maravilhosa música, né, pelo depoimento, a Mirinha, a Miriam, né, a Dirce, que, a Jandira, que enriqueceu, né, o nosso encontro, né, Rê? Eu Sim, acho tão importante quando as pessoas se colocam, né? sim. Então, tá.
E A foi gente todo vai mundo se torcer. ajudando, achei que foi especial também. Foram aparecendo coisas e as pessoas mesmo foram se ajudando aqui. Foi bem bonito mesmo. Obrigada, gente. Vamos torcer, que o tal torça para todos eles, né? É. Então tá bom. Beijo, pessoal. Beijo, Tchau. bom domingo. Beijo, obrigada, Obrigada, bom dia. Tchau. obrigada, Lu. Tchau, bom Excelente dia. a reunião. Foi excelente. Tchau, bom domingo. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada.